Então, Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 31. Vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, preste atenção nisso. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Queridos, essa passagem que nós lemos, a Bíblia conta então de 2 discípulos, que estavam tristes, estavam cheios de dúvidas, sem esperança. E a gente sabe que pelo contexto ali, então Jesus ele tinha sido preso, ele tinha sido entregue para ser crucificado e tinha sido morto, e já tinham se passado 3 dias desde a sua morte. E a gente vê que mesmo eles tendo ouvido os relatos de que Jesus tinha ressuscitado, mesmo eles tendo ouvido os relatos de que Jesus já não estava mais naquele túmulo, ainda assim eles não conseguiam crer, ainda assim eles permaneciam tristes e sem esperança. E quando eu olho para esses discípulos, eu penso o seguinte: é como que eles estavam se sentindo. Eu penso em todas as vezes em que a gente acaba passando por umas situações como essa na nossa vida, principalmente na nossa vida de casados, principalmente na nossa vida a 2. Muitas vezes nós colocamos fé nas coisas, nós colocamos fé em planos, em sonhos e projetos que nós temos, nós colocamos fé nas promessas que Jesus fez por nós, na promessa que a palavra fala a respeito. Só que ainda assim, mesmo com fé em todas essas coisas, mesmo com essa confiança, quando as coisas não saem exatamente como nós gostaríamos, a gente acaba entrando nesse lugar de tristeza, a gente acaba entrando nesse lugar de falta de fé, de insegurança, e tantas outras coisas que a gente acaba sentindo quando a gente não consegue provar daquilo que a gente tanto esperava. E nós lemos que esses 2 discípulos, eles estavam caminhando e o próprio Jesus, não é outra pessoa, mas o próprio Cristo apareceu para eles e caminhou com eles em todo esse tempo. Ele começou a explicar as Escrituras, Imagine, desde Moisés, passando por todos os profetas, explicando. Pensa numa aula bíblica massa, que esse pessoal teve com Cristo. Mas mesmo assim, mesmo ouvindo todas essas verdades, eles não reconheceram a Jesus. A realidade é que a gente pode entender que no nosso casamento pode acontecer isso também.
mesmo que a gente esteja cercado de coisas boas, mesmo que a gente esteja cercado, né, de grandes maravilhas que acontecem, mesmo coisas boas realmente acontecendo na nossa vida, quando a gente acaba deixando com que as preocupações, com que as frustrações ou que as pressões do dia a dia da nossa vida tomem um lugar que não deveriam tomar, a gente acaba entrando nesse lugar de cegueira, assim como esses discípulos estavam também. É importante a gente entender que eles estavam ouvindo a verdade a respeito de Cristo, eles estavam ouvindo a palavra de Deus, mas ainda assim, eles estavam tão envolvidos na sua tristeza, na sua falta de fé, que eles não conseguiam reconhecer, como se algo estivesse de fato tampando a visão deles. A palavra fala que eles estavam como se fossem impedidos de enxergar. E a realidade é que muitas vezes nós podemos estar caminhando com Jesus, nós podemos estar ouvindo a palavra da verdade, mas impedidos de enxergar, porque algumas coisas estão ofuscando a nossa visão. Eu não sei vocês, mas algumas vezes já aconteceu na minha vida, né, na nossa vida de casados, a gente passar por preocupações, passar por momentos difíceis, por momentos de luta, e parece que a gente só enxergava isso. Dia e noite, você acordava pensando no problema e ia dormir pensando no problema, parece que você não enxergava a solução e parece que nada mais trazia algum tipo de alegria ou solução. E a gente sabe que a palavra do Senhor nos fala sobre a gente não basta cada dia o seu mal, para a gente não se apegar a essas coisas, porque isso é passageiro, mas para a gente entregar a nossa confiança ao Senhor. Mas mesmo sabendo de todas essas verdades, por que é que a gente fica às vezes tão cego por conta dos problemas ou dificuldades que a gente tem? Mas o que o Senhor nos proporciona aprender através dessa passagem de Emaús que eu li com vocês, né, dessa passagem das Escrituras, ele nos proporciona aprender de que mesmo em meio à dor, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a dificuldades ou frustrações, ainda assim Cristo está com a gente. Ainda assim Jesus permanece no nosso dia a dia, a dois, na nossa vida de casados, ainda assim Ele está conosco. E Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente possa de verdade enxergar qual é a realidade das coisas, amém? Não é somente a certeza de que Ele está com a gente, mas Ele tem prazer, Ele tem vontade de que a gente enxergue as coisas da maneira como Ele nos chamou para enxergar. E a primeira coisa que me chama a atenção de tudo, né, o que fala nessa passagem, é de que Jesus, Ele poderia se revelar de tantas formas, de tantas maneiras para aqueles discípulos ali, enquanto estava na conversa, logo que chegou, né, Ele podia estar, né, em glória, Ele já se revelando para o pessoal, ia acabar a dúvida, ia acabar a frustração, ia acabar o medo na hora. É, na verdade, poderia acontecer isso, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, Ele escolheu, mesmo que Ele pudesse fazer coisas poderosas e maravilhosas, Ele escolheu se revelar para esses discípulos de uma maneira simples, de uma maneira talvez comum. Ele escolheu o simples para poder mostrar o extraordinário. Através do simples, Ele revelou o extraordinário. E lá no versículo 31, que a gente leu ali, a palavra fala que aconteceu que quando eles estavam à mesa, Ele pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Queridos, vocês sabem, né, que pão é alimento, certo? Pão é uma comida, um alimento que a gente pode comer e tudo mais, e a gente vai ser alimentado por ele. E existe uma outra simbologia, né, para o pão. O pão também fala a respeito da palavra de Deus. Então a palavra de Deus também é alimento para a nossa vida. Além do pão, a palavra de Deus também é alimento. Não é à toa que a palavra fala o seguinte, lá em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, tanto o pão físico quanto a Bíblia, a Escritura, é alimento para as nossas almas, certo? Vocês concordam com isso? Amém? Maravilha. E o interessante é que durante o caminho de Emaús, enquanto Jesus estava caminhando com esses discípulos, né, a palavra fala que Ele foi de Moisés, passando por todos os profetas, explicando as Escrituras. Jesus pregou para eles. Jesus usou o alimento da palavra para eles, ok? Estão comigo? Muito bem, usou o alimento. Mas a pergunta é, por que então que os olhos deles não foram abertos enquanto eles estavam caminhando com Jesus? Por que no momento que ele recebeu a verdade das Escrituras, eles estavam caminhando com Jesus, por que não foram abertos os olhos? Será que tem alguma coisa
mágica naquele pão que Jesus partiu? Que o pessoal fala, não, ele partiu o pão, então nós vamos partir o pão que os nossos olhos vão ser abertos. Não é o misticismo do pão, não tem nada a ver com isso. Mas existe uma verdade, existe um princípio bíblico sobre isso, sobre esse partir que Jesus fez, que não é o poder do pão, mas é o compartilhar, é o que ele fez que faz com que os nossos olhos sejam abertos. Porque se ele simplesmente ouvisse a palavra, não é só isso que abre os nossos olhos. É interessante a gente pensar isso. Nós precisamos totalmente da palavra, não me entenda mal. Nós precisamos sim da verdade das escrituras. Elas nos ajudam a trilhar o caminho e tudo mais. Mas existe uma graça e uma interação que cada um de nós precisamos ter como indivíduo, como família, como casais, para que a gente possa de verdade desfrutar da palavra de Deus e que os nossos olhos sejam abertos. Então, a verdade é que, por mais que você ouça inúmeras vezes a verdade, que façam até o seu coração queimar, e a palavra fala sobre isso lá no versículo 32, que eles estavam ouvindo Jesus pregar, falar para eles, explicar as escrituras, e o coração deles queimava, mas ainda assim os olhos estavam fechados. Nós podemos ouvir verdades, nós podemos estar com o coração queimando, mas ainda assim estarmos cegos, ainda assim estarmos com algo tampando a nossa visão. Mas a gente percebe que o que fez os olhos deles serem abertos dependeu muito da atitude desses discípulos. A palavra fala que eles estavam caminhando com Jesus, e Jesus fez como se fosse passar. Falou, gente, então tô indo, tá? Tchau pra vocês. E eles, não vai embora. Eles fizeram um convite para Jesus, vem ter com a gente, já tá tarde, fica com a gente, passa a noite aqui com a gente. Ou seja, eles convidaram Jesus para estar na casa deles. Eles convidaram Jesus para estar naquele lugar onde eles estariam. Então, a gente precisa entender que a primeira coisa para que a gente de verdade possa ter os olhos abertos é que a gente convide Cristo para estar nas nossas casas, para estar nas nossas famílias, para estar na nossa vida. Jesus não é só alguém que a gente vai encontrar no final de semana aqui na igreja. A nossa relação com Cristo não é só através de uma palavra que vocês estão ouvindo aqui, não, mas é uma vida sendo vivida juntos. E sem esse convite, dia após dia, de a gente caminhar com Cristo, nunca os nossos olhos serão abertos. Mas mais do que isso, não é só o convite para ele estar na nossa casa. A palavra fala que eles sentaram à mesa com Jesus. Gente, a mesa é um lugar de comunhão. Não tem como você chamar alguém para sentar à sua mesa, na sua casa, se falar, sabe, simplesmente para não sei quem é essa pessoa, tô nem aí para essa pessoa que tá. Não, você convida para sua casa quem você quer estar perto, você convida para sua casa quem você quer conhecer. Você é na mesa que vocês partilham alimento, é na mesa que você abre o seu coração, que vocês conversam, que vocês se ouvem. É ou não é verdade, gente? Então, a mesa simboliza esse lugar de comunhão. Convidar Jesus para estar em casa, chamar Jesus para sentar à mesa, ou seja, para termos comunhão com Ele, nós precisamos disso. E outra coisa, é nesse momento, quando Ele está na sua casa, que Ele está na sua família, que Ele senta à mesa, que Ele te faz lembrar de tudo aquilo que Ele já fez por você, de tudo aquilo que Ele já fez em você, na sua casa e na sua família. Aquela atitude de Jesus de pegar o pão, de abençoar, de partir o pão e de servir, não era novidade. Jesus fazia isso várias e várias vezes. Não é à toa que até na última ceia ele fez isso também. Foi nesse momento que os olhos deles foram abertos. Não foi por uma demonstração de poder, não foi por grandes coisas acontecendo, foi no simples, onde eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram essa atitude de Jesus e falaram assim, ei, eu conheço Ele. Quem faz isso dessa forma é Jesus. Quem pega o pão, quem abençoa, quem parte ele e compartilha é Cristo. É Cristo que faz isso. E nesse exato momento, onde eles reconheceram algo extremamente simples, cotidiano, comum, rotineiro, que os olhos deles foram abertos. Então a mágica não está no pão, certo? O fato é, o sobrenatural está no extraordinário, está no simples. E eles reconhecerem quem era Cristo e como Cristo estava se manifesto ali. Só que é verdade, gente. Você só reconhece quem você conhece de antemão. Você só consegue saber quem é aquela pessoa se você tem intimidade com ela. Você só consegue saber atitudes da pessoa, como ela fala, como ela se comporta, as piadas que ela conta, pela intimidade que você tem com ela. Não é verdade, gente? E da mesma forma, esses discípulos estiveram com Jesus. Então, o que os fez de verdade reconhecer quem era Cristo foi essa atitude simples, de sentar à mesa com Cristo e ver Ele fazendo algo que Ele sempre fez. Muitas vezes, o
que nos falta, amigos, não são os milagres. Muitas vezes o que nos falta é comunhão com Jesus. Às vezes a gente está buscando tantas coisas, tantos milagres, tantas conquistas e tudo mais, mas a gente está falhando na coisa básica, que é sentar à mesa com Jesus e partilhar a nossa vida com Ele. É a gente como casal, como família, fala: Senhor, o Senhor está na nossa casa, o Senhor faz parte da nossa família, eu quero ter tempo com você, eu quero partilhar a minha vida com você, e é isso que nos falta, é comunhão. Isso me faz lembrar de quando a palavra fala que eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que de verdade incendeia o meu coração, me faz lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez e faz por nós, de tudo aquilo que o Senhor já transformou na minha vida, toda a graça que Ele já derramou sobre o meu casamento. Às vezes a gente fica tão focado nas coisas que nós não temos ainda e esquecemos de viver, né, de partilhar, de ser grato por aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas vidas. O partir do pão, ele fala sobre esse lugar onde a gente compartilha aquilo que a gente tem. Não algo que a gente ainda não recebeu, mas aquilo que a gente tem. O que você tem é usado. A multiplicação de pães aconteceu, de pães e peixes, aconteceu porque eles tinham pães e peixes. Era aquilo que você tinha, ele não precisava, vamos comprar mais lá para depois a gente multiplicar. Não, vamos usar o que você tem. Então, às vezes a gente acaba muitas vezes se apegando muito mais àquilo que a gente não tem e esquece de viver com gratidão, com graça, aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas vidas. E no instante em que Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Isso significa que é no partilhar de sentimentos, no partilhar de sonhos, no partilhar de dores, no partilhar de frustrações, de conquistas, né, que a gente pode, de verdade, que a gente passa a enxergar as coisas com a realidade que são. Várias vezes a gente já passou por situações na nossa vida, eu imagino que vocês também, em que alguém, algum amigo, alguma pessoa próxima, alguém da família, passou por uma situação também. E parece que você vai lá e, né, tá sofrendo por aquilo, tá angustiado e tal. Aí você vai conversar com a pessoa tá passando pela mesma coisa que você, mas ela tá passando por uma maneira diferente, né? Às vezes ela tá passando de uma forma melhor que você, às vezes ela tá pior do que você, mas em todas essas formas, sejam elas boas ou ruins, a realidade é que as coisas não acontecem só com a gente, né, gente? A gente percebe isso. Coisas que às vezes nós estamos passando, outras pessoas passaram, e elas podem nos ajudar a passar da melhor forma possível, a enfrentar esses processos. Assim como a gente já passou por coisas que um dia a gente vai poder ajudar pessoas. E a ideia do A2 é inclusive essa, né? Que a gente possa compartilhar aquilo que a gente já viveu ou aquilo que a gente está vivendo, para que a gente possa se conectar, crescer junto e tudo mais. E é nesse lugar de partilha que a gente consegue ter uma realidade, a verdade das coisas, enxergar as coisas da forma como devem ser. E no casamento, a partilha, ela não só abre os nossos olhos, ela não só nos faz enxergar melhor um ao outro, porque quando a gente partilha uns com os outros, né, dentro do nosso casamento, né, o marido com a esposa e tudo mais, a gente consegue ter esse compartilhar, a gente se enxerga melhor, a gente se vê melhor, a gente se conhece melhor. Mas além dessas coisas, é nesse momento de partilha que a gente consegue reconhecer que Jesus está com a gente, que Jesus está no caminho. O problema daqueles discípulos é porque eles estavam com o sofrimento, estavam com a dor, estavam enfrentando todas essas coisas, mas eles não reconheceram que Jesus estava com eles. Aquilo que eles esperavam estava do lado deles todo o tempo, eles só não enxergavam isso porque eles estavam tão cegos com a sua dor, com o seu sofrimento, que eles não conseguiam enxergar a beleza de Cristo, eles não conseguiam reconhecer que Jesus estava ali. E essa é a forma como Jesus revela o extraordinário. É dessa forma, é no simples do dia a dia, é no caminhar junto, obrigado, mano. É no viver a dois, é nos momentos de dificuldade a gente está junto, é nos momentos de alegria a gente está junto, é no momento que você acorda e você olha pela janela e fala: Senhor, obrigado por mais um dia. Jesus está se revelando nisso. Jesus se revela nas coisas simples. A gente tem que parar de querer esperar só coisas extraordinárias na nossa vida. Glória a Deus, a gente precisa disso também, vai ter momento para isso, mas Cristo se revela no simples. E Ele poderia, como a gente falou antes, Ele poderia ter se revelado através de um milagre grandioso, mas Ele escolheu algo tão comum, algo tão simples para se revelar. Ele escolheu um pão, gente do céu, nem sei se era um pão francês, se era um pão de forma, um pão artesanal, não sei, mas Ele escolheu um pão para se mostrar, para ensinar algo, para mostrar o quanto Ele estava presente ali com eles. Isso revela algo, que
Jesus, ele tem prazer de se revelar nas nossas rotinas. Jesus tem prazer de se revelar na nossa fidelidade, no dia a dia. Jesus tem prazer de se revelar no nosso companheirismo entre nós, entre casal, entre irmãos, entre a nossa vida com Jesus. Ele se revela nesse companheirismo e, claro, ele se revela na nossa intimidade. Jesus tem nos chamado para esse lugar de reconhecê-lo, de encontrá-lo, de vê-lo em plenitude, de como ele é. Mas a gente, mesmo que a gente conheça hoje um pouco, amanhã a gente vai conhecer mais, e amanhã de novo a gente vai conhecer mais, e depois de amanhã mais e mais e mais, porque ele é infindável. A gente pode conhecer tantas facetas. O problema é quando a gente conhece um pouco de Cristo e fala, ok, isso é suficiente para mim, para o meu casamento, isso é suficiente para minha vida, Jesus já me deu o que eu queria, então é isso. Gente, não dá. Porque aquilo que a gente tem hoje pode ser que a gente não tenha amanhã. Aquilo que a gente não tem hoje pode ser que a gente tenha amanhã. Então, isso é como Salomão, né, falava que tudo era vaidade. Tudo aquilo que ele conquistou era vaidade. Porque na verdade o que importa é a nossa vida com Cristo, a nossa caminhada com Ele, é um dia a dia com Ele, sabe, queridos? E sim, Jesus se manifesta também no sobrenatural, no extraordinário. E essa história do caminho de Emaús nos mostra isso, porque se vocês prestarem atenção, no versículo 31 a palavra fala o seguinte, que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. E aí aconteceu algo extraordinário. Cara, Jesus, ele simplesmente desapareceu da mesa. Você imagine, você tá lá com alguém na sua mesa, né? Convidou a galera para jantar na sua casa, daqui a pouco você tá conversando, agora sumiu. Rapaz, que loucura isso, cara. Que maluquice, isso é algo realmente sobrenatural. Sobrenatural. Imagine que doideira isso, né? Mas percebam o seguinte, eles só viram o sobrenatural porque eles reconheceram Jesus antes no natural. Eles só provaram do sobrenatural, eles só tiveram uma manifestação grandiosa, um milagre, uma coisa maluca de se acontecer, porque eles primeiro viram Jesus no básico, no partir do pão, algo que ele fazia constantemente, que a gente faz todos os dias. E quando eles foram contar para os outros discípulos aquilo que eles tinham vivido, essa experiência que eles tiveram, não sei se vocês percebem, mas eles destacaram duas coisas apenas. Duas coisas. Eles destacaram que eles encontraram Jesus no caminho. Então, enquanto eles estavam caminhando, Jesus estava ali com eles. Eles não o tinham reconhecido, mas eles estavam com Jesus no caminho. Se tinha uma das coisas que os discípulos faziam era caminhar com Jesus, não é? Pensa um povo que batia a perna, né? Boa. Coisa linda, né? Se tivesse coisinha pra marcar um Strava, né? Se tivesse um Strava, a galera tava só cheia das medalhas, né? Dando escudos, né? Que fala, né? Acho que é isso, né? Eu não sou atleta, galera, desculpa aí. Mas, qual que era o lance? Eles andavam muito juntos. Então, o caminho, o andar, o compartilhar, falar da palavra no caminho era algo comum também. Então, eles lembravam disso. Gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu com a gente. A gente estava caminhando, como o que a gente sempre fez. E Jesus começou a explicar as escrituras pra gente. Outra coisa, sabe o que eles destacaram? Que quando eles estavam à mesa e Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Eles não falaram sobre Jesus ter desaparecido da mesa. Interessante isso. Por mais... eu imagino que depois eles devem ter contado. Nossa, depois dessas coisas ainda aconteceu uma parada muito louca, né? Eu imagino que sim. Porque eu faria isso, né? Eu focaria na questão do desaparecimento, né? Falo, rapaz, deixa um teletransporte aqui. Mas... o que a palavra destaque, e a palavra fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né, eu acho que nada é à toa, é de que eles focaram naquilo que de verdade importava, naquilo que de verdade mostrava que era Jesus que estava com eles, que era o simples. Mas ainda assim, sendo simples, foi extraordinário, porque eles reconheceram a Cristo nesse lugar. A nossa rotina não precisa de coisas extraordinárias para ser extraordinária, amém? A nossa rotina não precisa dessas coisas. É vivendo o dia a dia que a gente consegue reconhecer e falar, cara, que maravilhoso. Como é bom acordar todos os dias ao lado da minha esposa. Como é bom todos os dias poder almoçar com ela, poder jantar, poder viver uma vida juntos. Como é bom estar com os meus filhos. Como é gostoso poder sair para trabalhar e saber que Jesus tem graça, tem me dado forças para poder sustentar a minha casa. Como é bom e como a gente é grato ao Senhor por saber que no simples o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Porque... quando a gente está, né, precisando, né, de um emprego, a gente fala, Jesus, faz um milagre. Sim, dá um emprego, mas Senhor, o que eu preciso é de dinheiro para poder pagar as contas da minha casa, para pagar os boletos. Pensa uma coisa mais simples do que pagar o boleto na nossa vida, né? Socorro Deus, né? Graças a Deus que na glória não vai ter boletos. Amém?
Glória a Deus. Olha, esse o amém foi até maior, assim, glória a Deus. Né? Mas é verdade, gente, muitas vezes a gente acaba focando em tantas coisas que a gente não tem e deixa de ser grato ou valorizar aquilo que a gente já tem experimentado. E para concluir, porque eu quero que a gente possa ter um tempo de a gente poder conversar aqui, a gente poder, né, partilhar o pão, que a gente possa abrir o nosso coração. Jesus, a gente precisa entender que Jesus, ele continua partindo o pão. Jesus, ele continua se partindo, ele continua se revelando, ele continuamente está abrindo os nossos olhos e fazendo com que a gente possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. E um casamento forte, ele não pode depender, amigos, somente de grandes eventos. De verdade, uma das coisas que a gente sempre gosta de dizer é que o amor, ele é demonstrado nos gestos do dia a dia, né? Quando vocês esperam o outro para escovar o dente, se for o caso. Quando você abre a porta do carro para sua esposa entrar. Quando ela, enfim, né, se arruma para estar com você. Ou, enfim, N situações. Gente, dia a dia, coisa básica do dia a dia. A gente tem um ritual lá em casa, né? A gente acaba comendo muito fast food, né? Fazer o quê, né? Rumo aos 120 anos, né? Eita, nós. Rumo aos 120 quilos, né? Mas a gente acaba comendo muito. E a gente tem um negócio assim, desde que a gente casou, que é simples. Que é o quê? Quando a gente pega, sei lá, a bebida, eu não vou fazer propaganda aqui porque não estão me pagando, né? Então, mas você sabe qual é, né? Aquela lá. Quando a gente pega um refri e a gente vai começar a tomar e tal, a Fran não toma o refri dela, a bebida dela, se eu não colocar o canudinho pra ela. Ela não toma. Gente, bonitinho. Gente, mas por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô dizendo isso? Gente, é uma coisa muito simples. Mas por quê? Gente, é uma coisa básica, mas é uma tradição nossa, é um ritual nosso, sabe? Então, às vezes ela fala, você não vai colocar pra mim e tal. Eu falo, não, amor, desculpa. Gente, eu tenho o prazer de chegar, arrumar as coisinhas e já colocar o canudinho pra ela entregar. Eu sei que ela se sente amada quando eu faço isso, porque é uma coisa básica, mas que ela sabe que eu me preocupei com ela, sabe? E eu tenho certeza que vocês têm coisas no dia a dia de vocês que mostra que um valoriza o outro, que um gosta do outro, que um se importa com o outro, seja qualquer coisa que for. Essas coisas são o que sustentam no casamento. Essas coisas que nos ajudam no dia a dia. Não são os grandes jantares, não são as grandes manifestações de amor. Isso é importante, tem que ter também. Senão, pelo amor de Deus, né, mulherada? Vocês me matam, né? Não, sim, façam essas coisas, homens, principalmente homens, né? Agilizem, por favor. Mas é no detalhe, são nas coisas pequenas aos nossos olhos que tem grande impacto. Então, a gente precisa reconhecer que Cristo está nos detalhes, que o amor está nos detalhes, e o Senhor tem nos convidado a prestar atenção de que o Senhor, se Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, tem se revelado no simples, no básico, no dia a dia, no rotineiro, por que a gente vai desprezar essas coisas esperando só coisas grandiosas? Amém? Vamos entender essas coisas. Nós precisamos que Jesus esteja na nossa casa, precisamos que Jesus esteja sentado à nossa mesa, precisamos que Jesus parta o pão, e a gente parta o pão junto com Cristo, que a gente partilhe dessa vida, porque só assim, de verdade, os nossos olhos vão ser abertos, só assim o nosso casamento vai ser abençoado, só assim a nossa vida realmente vai ser uma vida que vale a pena ser vivida, só assim a nossa geração, aqueles que vêm após nós, né, serão abençoados, porque a gente vai ensinar a eles que Jesus se manifesta todos os dias, que Jesus está em todos os tempos, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a conquistas e alegrias. Jesus está conosco e todos os dias Ele quer se revelar a nós. Amém?